Fala, meus irmãos, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem, o tema de hoje é um tema bem interessante. É como usar Bitcoin no seu dia a dia. Esse é um tema extremamente interessante porque ele também pode ser meio contraintuitivo, né? Como é que você vai gastar seus Bitcoins, que é um ativo que valoriza ao longo do tempo? Como é que você vai se desfazer disso? Parece um paradoxo, né? Mas é inevitável. Em algum momento você vai ter que utilizar os seus bitcoins para fazer algum tipo de troca, né? Por um bem de valor agregado maior, algum tipo de custo fixo que você precisa arcar naquele mês e precise utilizar o seu bitcoin. Enfim. Então, a ideia desse vídeo também é proporcionar para você algumas ferramentas, proporcionar para você também um entendimento do porquê fazer isso. Então vamos lá. Por que aprender a usar Bitcoin no dia a dia é relevante? Primeiramente pela inflação. O Bitcoin ele tem tido uma performance excelente ao longo do tempo e ele preserva o nosso poder de compra, que é algo que o real, o dólar, entre outras moedas convencionais, as famosas fiat monies, o dinheiro fiat, elas não fazem. Então, a gente tem que entender que o dinheiro, ele tem algumas funções, né? O dinheiro tem a função, primeiro, de meio de troca, e o segundo ponto é que ele também precisa necessariamente preservar o nosso poder de compra. Ele precisa ser uma reserva de valor para ser um dinheiro de qualidade, um dinheiro forte. Então, o Bitcoin ele se encaixa nessas duas funções do dinheiro. Um segundo ponto também é pela facilidade de transações. Vocês vão ver que, apesar de parecer ser um bicho de sete cabeças, existem hoje ferramentas e tecnologias que nos permitem uma facilidade muito grande em transações de Bitcoin. Um terceiro aspecto também é o benefício que hoje nós temos de algumas opções de cartões de crédito que podem ser maiores e melhores do que esses benefícios que nós temos de cartões que transformam dólares em pontos e aí você acaba transformando em milhas aéreas, enfim. Existem benefícios de cartões hoje em dia que são extremamente fáceis. Você consegue ter um cashback muito melhor, um benefício muito melhor. E eu vou mostrar lá na frente quais são eles. Bem, e para que isso ocorra de uma maneira organizada, você precisa efetivamente se organizar para fazer isso. Como é que você vai gastar seus bitcoins de uma maneira aleatória? Você precisa se planejar. Então, primeiramente, a pergunta que te vem à cabeça é como eu faço isso, né? Eu gasto tudo, não gasto. Eu proponho para você para que você comece a incluir alguns custos fixos que você consiga pagar em Bitcoin. Mas proponho para que você comece com 5 a 10% do seu custo fixo, para que você vá se adaptando às ferramentas e a partir do momento que elas também evoluam, desenvolvam melhores ferramentas, para que você também se adapte a essas novas ferramentas. E como que você vai fazer isso? Você vai planejar, né? Você simplesmente vai se planejar para um dia fazer isso. Então, se você é um iniciante na compra de Bitcoin, comece a fazer um preço médio, comece a estudar sobre Bitcoin e a partir do momento que você tem um preço médio de Bitcoin e aos poucos você vai construindo uma carteira e pegando um percentual pequeno desse Bitcoin, colocando numa ferramenta de pagamento em Bitcoin, você vai conseguindo se beneficiar da valorização do Bitcoin. E é importante dizer também que é necessário ter cuidado com a volatilidade de curto prazo. Então não adianta nada você querer comprar Bitcoin agora e já no mês seguinte começar a gastar em Bitcoin. O mercado é realmente muito volátil e você pode se dar mal por isso. Então, o ideal é que você realmente construa esse preço médio para se planejar para no futuro, no médio prazo, começar a gastar em Bitcoin. Às vezes você pode dar sorte.
Então você pode comprar o Bitcoin e daqui 3 meses ele subir 50%. E aí faz muito sentido você utilizar uma parte dele para começar a efetuar algumas compras dos seus custos fixos, entre outras coisas. Então tome cuidado com a volatilidade, apesar da volatilidade do Bitcoin estar diminuindo relevantemente ao longo do tempo. Bem, onde e como pagar com Bitcoin no Brasil? Isso é uma pergunta que é muito difícil de responder, mas a gente tem alguns artifícios para poder conhecer quem são os estabelecimentos, quem são as pessoas que recebem, que aceitam, né, pagamento em Bitcoin. Então, eu vou mostrar para você uma ferramenta muito interessante, que é o BTC Map. Bom, eu já estou aqui no site do BTC Map, então basta você aqui clicar no botão direito, colocar para traduzir em português, abrir o mapa. Tcharam! Bem, abrir o mapa e você vai enxergar aqui todos os estabelecimentos que aceitam Bitcoin na sua cidade, no seu estado, enfim. Se você estiver viajando e tiver a oportunidade de estar numa cidade onde tenham mais estabelecimentos que aceitam Bitcoin, isso é muito interessante. Por quê? Porque assim você fomenta o ecossistema do Bitcoin, assim você ajuda o ecossistema do Bitcoin. Então, se você é um entusiasta, se você gosta do Bitcoin, se você entendeu os fundamentos do Bitcoin e do sistema monetário que nós vivemos hoje, certamente você vai querer entrar no sistema do Bitcoin e poder pagar e receber em Bitcoin. E aqui você tem vários estabelecimentos no Brasil e no mundo que aceitam Bitcoin. Provavelmente a maioria deles aceita Bitcoin via Lightning Network, que eu vou falar mais para frente o que é para vocês. Bem, e se você está num estabelecimento que não aceita Bitcoin, mesmo assim você pode pagar em Bitcoin. Tá, mas como assim? Esses caras vão receber em Bitcoin, mas eles não aceitam Bitcoin. Não, não é isso. Você pode ter cartões de débito ou crédito que são recarregáveis. Então você coloca um valor, um montante de Bitcoin nessa wallet dentro desse cartão e você pode utilizar em todos os estabelecimentos da bandeira Visa ou da bandeira Mastercard, dependendo da bandeira que for o seu cartão. E aí você tem o potencial de ganhar de 2 até 10% de cashback em dólar ou até mesmo em Bitcoin. Então isso é maravilhoso. Eu utilizo e eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, primeiro tem essa opção aqui no Brasil, que é o Bitbank, onde você realmente tem esse cartão de forma gratuita. Claro que ele é um cartão onde você tem que colocar, um cartão pré-pago, onde você tem que colocar dinheiro antes, né? Mas você tem o potencial de ter de 1 até 10% de cashback. Você pode chegar até 10%, é muito difícil, mas isso está atrelado à indicação, tá? Ele é bem interessante, é anuidade zero. Então você pode ver se encaixa mesmo para você isso aqui. É uma alternativa bem interessante. Por quê? Porque se você for colocar na ponta do lápis, esses cartões valem muito mais a pena do que milhas aéreas. Justamente porque você tem um cashback em dólar ou cashback em Bitcoin, que estão ao longo do tempo se valorizando. Uma outra opção também é o cartão da Ripple. Esse é o cartão que eu utilizo. Ele é muito bom, também é gratuito e o mínimo que você pode ganhar é 2% de cashback. Também em dólar, Bitcoin ou Ethereum. Tem essa possibilidade de você ganhar em Ethereum também. E aí entrando dentro dessa plataforma, depois que você se cadastrar, receber o seu cartão, você vai ver que existem algumas opções onde você pode ganhar até 4, 5% de cashback. Então, isso acontece, por exemplo, nos postos Shell. Então, se você vai abastecer num dia específico da semana, você vai acabar ganhando 4% de cashback em dólar ou Bitcoin. Isso é sensacional, pessoal. Vale muito mais a pena do que milhas aéreas. Então, se você, cara, não tem saco para mexer com milhas e você gosta de Bitcoin, cara, essa é a melhor opção que existe no mercado. E aí, pessoal, uma outra opção também que você tem para pagar em Bitcoin é no Bitrefill. É uma plataforma bem interessante.
que você consegue fazer alguns pagamentos com Bitcoin e também ganhar cashback. Mas eu já vou avisando para vocês que tem coisas que não valem a pena. É uma plataforma interessante, você tem várias opções, você precisa analisar se você realmente utiliza aqui alguns parceiros deles, mas é uma plataforma que vai te cobrar algumas taxas a mais que, mesmo se você ganhar cashback, acaba não compensando. Então analise muito bem antes de você efetuar. É uma plataforma bem interessante onde você pode até pagar via Lightning Network através de um aplicativo que se chama Wallet of Satoshi. Então é muito simples, é muito fácil, rápido, através de QR Code você vai ganhando cashback. Mas tem as taxas, então analise para ver se faz sentido para você. E aí tem uma outra opção também de como usar Bitcoin para transferência e pagamentos via P2P, ou seja, pessoa para pessoa, que é a raiz e os fundamentos, a essência do Bitcoin. Então, para que você possa fazer isso de forma rápida e barata, você pode utilizar transações via Lightning Network, que é uma segunda camada da rede Bitcoin que foi construída para que os pagamentos ganhassem agilidade, eficiência e escala, pessoal. Então, hoje você tem diversos aplicativos que podem ser baixados no seu celular, você transfere os seus Bitcoins, algumas frações de Bitcoins no caso, né? Tá valendo demais esse dinheiro, para essa wallet. Eu vou sugerir aqui para vocês a Wallet of Satoshi, que é muito boa. Também tem aqui no Brasil, tem a BIPA, que é, acho que, bem conhecida. Vocês podem utilizar, eu já utilizei. E é algo realmente muito simples e muito fácil. Então a Lightning Network, essa wallet, elas te abrem a possibilidade de você fazer transações entre amigos, familiares, pessoas da sua confiança. Então, se você fomentar isso para eles, dar essa sugestão, se você vai comprar alguma coisa de um amigo seu, de um familiar, algo que não seja com valor tão alto, e vocês possam fazer essa transação via Lightning Network, isso seria muito interessante para a rede. Então, eu sugiro para que vocês façam isso, conversem com seus familiares, com seus amigos, e proponham isso, se vocês tenham algum tipo de troca que vocês queiram realizar. E o mais interessante de tudo é que é um pagamento de forma instantânea utilizando um QR Code. É realmente muito fácil e muito rápido. Então, se a gente for comparar com o Pix, por exemplo, claro que existem vantagens e desvantagens, se for comparar com o Pix. Mas você tem que estar ciente que está utilizando a rede Lightning, que é uma rede de segunda camada do Bitcoin. Então, primeiramente, as duas são rápidas. O Pix, você vai ser gratuito para fazer aquela transação. Já na rede Lightning não, mas as taxas realmente são muito baixas. Em contrapartida, o Pix, você realiza apenas transações no Brasil. Aqui na Wallet of Satoshi, através da Lightning, você realiza transações globais. Enfim, tem uma série de vantagens e também outras desvantagens. Mas é muito interessante que você já comece a usar. E o mais interessante que eu não mencionei ainda é a questão da censura. Então, hoje vocês estão bem antenados sobre aquela questão do Pix. Então, realmente, o Pix ele pode ser bloqueado, ele pode ser censurado de alguma forma. E o Bitcoin, através da rede Lightning, não pode ser censurado. Isso é o maior benefício que vocês podem ter. Bem, pessoal, e aí pensando numa dinâmica em que realmente você vai dar o primeiro passo para começar a utilizar o Bitcoin no seu dia a dia de uma forma realmente muito progressiva, colocando os percentuais, pequenos percentuais no teu custo fixo, a partir da valorização do seu Bitcoin, né? Do seu portfólio de cripto ou de Bitcoin, enfim. Você precisa também estar antenado sobre a segurança ao usar o Bitcoin no seu dia a dia. Então é aquela velha história, não guarde seus Bitcoins nas corretoras,
Mas a partir do momento que você usa para fazer pagamentos, você vai acabar utilizando parte desses bitcoins em ferramentas, em aplicativos que te proporcionam o pagamento via Lightning. Então, por exemplo, a Wallet of Satoshi, ela é uma empresa. Então, se você colocar uma quantidade muito grande nessa wallet, você está correndo um grande risco caso aconteça alguma coisa. Então, não guarde uma quantidade de Bitcoin na Lightning de forma relevante. Tá? Apenas o que você for transacionar. Procure utilizar hot wallets para quantidades pequenas e médias e cold wallets para o seu portfólio, para o seu montante maior de Bitcoin. E aí você vai transferindo, a partir do momento que você for utilizando, você vai transferindo também da hot wallet para a rede Lightning. Uma wallet, uma hot wallet, que é muito boa, muito interessante, eu utilizo faz anos, é a Exodus. Então, se você quiser colocar no seu celular, no seu computador, tem um tutorial aqui no canal e eu vou deixar no final do vídeo para vocês assistirem. Então, seja redundante com a segurança do seu Bitcoin. Bem, pessoal, a gente já passou do porquê aprender a usar o Bitcoin no dia a dia, como se organizar, onde pagar, onde encontrar estabelecimentos, ferramentas interessantes para vocês ganharem cashback, pagando em Bitcoin, utilizando seus Bitcoins na realidade. Também outras ferramentas que vocês conseguem efetuar o pagamento em Bitcoin via Lightning Network. Então eu quero incentivar vocês a começar a utilizar Bitcoin no seu dia a dia. Isso fortalece a comunidade, fortalece o ecossistema, a rede. Então dê o primeiro passo, crie uma carteira, teste um pagamento, procure um estabelecimento que aceite Bitcoin, baixe a Wallet of Satoshi, comece aos poucos a entrar nesse ecossistema que está cada vez mais crescendo e sendo utilizado no mundo todo. Eu quero agradecer e se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, se inscreve no canal, deixa um like e se você tem alguma dúvida sobre isso, passa um comentário que eu vou estar disponível para responder você. Valeu, galera, um grande abraço!